Oiê! Na aula de hoje a gente vai fazer junto essa bolsinha tiracola aqui, ó. Que ela tem duas maneiras de usar e tá uma fofurice. Fora que ela é muito fácil e muito prática pra fazer. Se você estiver começando a costurar agora, você vai conseguir sem dúvida nenhuma. Então essa nossa peça a gente pode usar dessa maneira aqui, ó, tá? Então ela vira pra baixo mesmo, ó, com as alcinhas, tá, ó. E aí aquela pecinha ali que a gente vai sair mais compacta, mas que cabe tudo aquilo que a gente precisa no dia a dia. Ou a gente também pode usar ela desse jeitinho aqui, ó, tá vendo? Ó, um pouquinho maior ainda, tiracolo, tem as alcinhas de mão, ó, tem o zíper aqui, ó. E quando eu quero colocar mais coisas dentro da bolsa, por exemplo, eu já posso usar ela desse jeito. Lembrando que o molde dessa peça está aqui na descrição, então você vai clicar no link e vai baixar, ou você pode usar as medidas para reproduzir, ou você pode usar as instruçõezinhas que tem lá no molde e imprimir em tamanho real. E se você chegou aqui porque você está começando na costura de bolsas, porque você chegou aqui encantada, pensando, meu Deus, eu quero muito fazer essa peça, será que eu consigo? Eu tenho um super convite para te fazer. O Laboratório das Bolsas é um curso que eu criei só para iniciantes, para te ensinar todas as bases de bolsas lindas com a cara da riqueza. Então tudo que você precisa saber para fazer suas bolsas ficarem cada vez mais lindas, tudo que você precisa aprender no começo, você vai encontrar lá dentro do Laboratório das Bolsas. E lá, inclusive, você vai aprender a fazer as suas bolsas usando uma máquina doméstica. Então se é isso que você tem aí, uma máquina doméstica, e você pensa, será que eu vou conseguir? Acho que eu não vou conseguir. Posso te garantir que sim. Lá dentro do Laboratório das Bolsas eu vou te ensinar tudo no passo a passo, tintim por tintim, com os materiais, tudo que você precisa para aprender as bases e começar a fazer suas bolsas do jeito certo. E o link para entrar nesse curso maravilhoso tá aqui na descrição. Então é só você clicar no link e você pode começar a fazer bolsas com a cara da riqueza hoje mesmo. E agora, bora lá ver os materiais que você vai precisar para fazer essa bolsa aqui. Então bora começar pelos materiais que a gente vai usar para fazer essa bolsa. Para a parte de fora, então, eu vou usar esse material aqui, ó, que é o Sargex Luxo. Esse Sargex aqui, ele é um produto exclusivo lá da Brasão Plásticos e ele é um material de poliéster que já é dublado numa sarja, tá? Então ele já tem uma sarja, então ele já é um tecido mais encorpado, que é ótimo pra gente fazer bolsa, tá? Então esse material já é um material top pra gente usar para bolsas, porque ele já é mais encorpado, já tá dublado, ele já tá mais preparado ali, né? Mas caso você queira, você pode usar sim, sem problema nenhum, o tricoline. Você só precisa fazer a dublagem no seu tricoline antes e deixar ele preparadão aí bonitão. Se você não sabe fazer dublagem, lá dentro do laboratório eu ensino tudo sobre dublagem, tem uma aula te ensinando tudinho para que você possa melhorar aí a preparação dos seus tricolines e deixar, ó, eles cara da riqueza aí para fazer as suas bolsas. Nessa peça eu também vou usar uma espuma pack. Eu não quero que seja uma peça muito rígida, então eu vou usar uma espuma pack de 2 milímetros mesmo, ó, bem fininha aqui, tá, ó. Uma espuminha pack, e vou usar também o TNT 140 pra gente usar como base para essa espuma, tá? No forro eu vou usar o meu cetim dublado, que eu amo demais. Inclusive, todos esses materiais aqui, ele tem lojas parceiras nossas e vocês vão ter cupom de desconto, tá? E tá tudo aqui na descrição, então se você quiser ir lá nas lojas, por exemplo, na Boutique do Pet, na Brasão, tem cupom e tá aqui na descrição, ok? Então eu vou usar esse cetim dublado aqui, tá? Que já é um cetim que eu já compro dublado e é ótimo também. Para fazer as alças eu vou usar esse sintético aqui, que é um sintético Doll 0.8, ó, com fundo em malha de algodão, então ele é um sintético ótimo. É para fazer as nossas alcinhas ali de mão, então tá ótimo, não precisa ser um material super grosso, tá? Esse material aqui tá ótimo. Vamos usar a alça pronta também para fazer a alça principal, a alça transversal. Zíper de metro, que esse daqui é o número 5, já comprei aí com o cursor. E vamos usar também, ó, 2 mosquetões, um regulador de alça e 2 argolas meia-lua aqui de 2 centímetros, tá? Os mosquetões e o regulador a gente sempre vai comprar de acordo com a largura da nossa alça, tá bom? A minha aqui tem 3 centímetros, ok? E agora, bora pra aula. Então a gente vai começar essa peça aqui, ó, preparando ali o tecido. Então, o meu tecido aqui ele já está dublado. Se o seu tricoline não estiver dublado, né, você precisa fazer esse processo,
ok? Para ele ficar mais encorpadinho assim. E eu vou ainda colocar, né? Vou usar ainda uma espuma. Então, o que eu posso fazer? Eu posso matelaçar essa espuma. Então, eu posso fazer aqui uma matelacê para unir todos esses materiais aqui de estruturação. Ou eu também posso usar a técnica de dublagem para essa parte aqui também, que é o que a gente vai fazer hoje, tá? E para essa parte aqui, então, ó, eu decidi fazer com a técnica de dublagem, tá? Então, eu não preciso ficar fazendo ali todas as costurinhas do matelacê. E para eu fazer essa dublagem, ó, nesses dois materiais, que é a espuma PAC, que é essa espuma mais plástica, e o meu tecido já dublado, já preparado, eu vou usar a cola de contato, que é a cola de sapateiro, tá? Então, eu coloquei aqui no tubinho, para facilitar, a gente vai colocar estilo bastão, né? Então, vai ficar muito mais fácil, ó. Primeira coisa que eu preciso fazer, ó, é pegar ali, tá, ó, a minha cola e passar aqui, né, no verso do meu tecido, tá? Não pode ser direto no tricoline. Então, eu vou passar em todo o meu tecido ali, já dublado. Esse tecido que tá aqui por trás, ele que vai proteger o meu tecido principal, ok? Então, eu vou passar aqui em todo ele. Passei a cola aqui, ó, em todo o verso do meu tecido dublado. Eu vou agora passar ela aqui, ó, na minha espuma. Eu gosto sempre de passar desse jeitinho, ó, sempre no mesmo sentido. E agora, a gente deixa aqui secando um pouquinho essa cola e depois a gente vai fazer aí o contato. Agora, já secou aqui, ó, o ponto legal aí, né, de secagem dessa cola, ó, é quando a gente passa a mão e já não tá mais grudando na nossa mão, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai posicionar. Posiciona, passa bem direitinho aí, ó, a mão, tá? Pra ele colar bem. Esse meu material aqui, ó, esse Sargex Luxo, na minha espuma PAC, ele não ficou com nenhum tipo de ondulação, tá? Ó, dá pra ver que ele tá ainda retinho, tá? E aí eu vou deixar agora ele secando aqui um pouquinho, tá? E vou fazer a mesma coisa do outro lado também. Eu fiz a mesma coisa do outro lado também, tá? No outro molde, então um é a parte da frente e o outro é a parte de trás, ó. Tá? Esse daqui eu já até tirei as bordas, ó, tá? Ele vai ficar exatamente desse jeito. E o importante é que você deixe ele secar aí um tantinho, tá? Pelo menos uma meia hora, de meia hora a uma hora essa cola secar bem, tá bom? Agora a gente também vai fazer o mesmo processo nas nossas alcinhas de sintético, tá bom? Então eu cortei aqui, ó, a minha alcinha de sintético, tá? E eu vou pegar lá a minha colinha novamente e vou passar, então, aqui, ó, no verso do meu sintético. Deixa ele secar um pouquinho. Já secou aqui a nossa alça. Então, agora é só a gente fazer a dobra. Como é que a gente vai fazer essa dobra aqui, ó? A gente vai dobrar os dois pra dentro, tá? Mais ou menos ali, quase uns 2 centímetros, né? Um pouquinho menos. Ó, tenta dobrar da mesma maneira, sempre deixando, ó, meio centímetro aqui no meio, tá bom? Pra facilitar na hora que a gente tiver que dobrar aqui, tá? Se você quiser, pode marcar isso antes, né? Antes de passar a cola. Aí, se você já tiver feito várias vezes, tá tudo bem também. Certo, ó? Então, aqui eu já fiz as minhas dobras, ó. Tá bem legal. E aí, eu vou passar mais um pouquinho de cola aqui, ó. E aí, eu já aproveito pra fixar, ó. Tá vendo? Ó, a gente vai empurrando, né? A gente aproveita já pra fixar com o próprio bastãozinho. Deixa secar mais um pouquinho pra gente fazer ali a última dobra dessa nossa alcinha. Secou aqui a minha cola da alcinha, a gente vai só dobrar, ó. Dobrar os dois juntos, o mais bonitão aí possível, tá? Olha aí. Sempre as bordinhas aí. Ok? Feito isso. A gente dá só umas marteladinhas aí pra ele fixar, ó, ficar bem bonitão. E alças aqui coladas, tá? Vou fazer a mesma coisa, ó, com as duas alcinhas, com os dois lados, tá? Então, eu já tinha feito uma aqui, ó, a outra também. Deixa secar aí também por 1 hora, mais ou menos, tá? Pra gente garantir que vai secar bem essa cola, não vai pegar na nossa agulha. Então, pode fazer esse processo todo antes e depois você faz a costura, ok?
Agora que já tá tudo sequinho aqui, ó, a gente vai unir também o nosso TNT 40, ok? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou posicionar o meu TNT aqui embaixo, tá? Do meu tecido, do meu material dublado, e vou passar uma costura aqui ao redor do molde inteiro. Feito isso, a gente agora vai tirar aqui as sobras de material, ó. Sempre corta um pouco maior, né? E aí, só retirar agora, ó, cortando direitinho aí ao redor do molde. Prontinho, ó, já fiz o mesmo processo na parte da frente, na parte de trás, ó. Então, o corpo da minha bolsa aqui já está, ó, preparadíssimo. Próximo passo aqui é a gente fazer o bolsinho interno aqui dessa bolsa, tá? Então, eu vou pegar lá, ó, meu bolsinho, tá? O meu molde do bolsinho, vou dobrar ele aqui no meio desse jeitinho, costura uma lateral e a outra, lembrando que eu vou estar costurando pelo avesso, ok? Costurei, vou virar ele aqui, ó, desse jeitinho. Vou colocar 1 centímetro aqui pra dentro, tá? 1 centímetro. Ó, desse jeitinho. Clipa aí e agora uma costurinha aqui bem na pontinha pra ficar bem lindão. Prontinho. E agora a gente vai colocar aqui, ó, prender esse bolsinho aqui na nossa bolsa, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai dobrar aqui o nosso bolsinho, ó, e a gente vai passar um gizinho. É como se a gente estivesse sujando aqui o meio do nosso bolso. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, na parte principal. Então, eu vou dobrar. Lembrando que essa parte aqui, ó, que tem o quadradinho, ela é a parte do fundo, tá? Ó. Também vou fazer essa sujeirinha. E aí, eu vou posicionar o meu bolso, tá? 10 centímetros, tá? Ó, de baixo pra cima, tá? 10 centímetros de baixo pra cima, ok? Então, posicionei, certo? E agora, eu vou passar uma costura aqui, ó, lateral, fundo, lateral, tá bom? Vou deixar a parte de cima aberta, claro, né? Pra gente conseguir guardar o que precisa aí dentro do bolso. Retrocesso no começo e no fim. Prontinho, bolsinho aplicado, você pode fazer 2 se você quiser, eu fiz um só de um lado, se você quiser você pode fazer 2, que é igualzinho o mesmo processo. Próximo passo aqui já é a gente fazer ali o pesponto das nossas alcinhas. Lembra as alcinhas que a gente já colou no comecinho ali da aula? Então agora a gente vai fazer um pesponto de um lado e do outro. Como essa alcinha vai ser embutida, só preciso fazer essas 2 costuras. Uma das coisas que eu gosto, ó, pra costurar sintético é usar um pouquinho de silicone, ó, esse siliconezinho aqui, né, de uso geral aí pra máquinas, tá? Então, só uma gotinha aqui, ó, no meu sintético, só uma gotinha, e ele já vai deslizar muito melhor ali no meu sintético, ó, tá? Olha só, e aí eu vou fazer, tá, o pesponto aí nas 2 alcinhas, ok? Ó, então acabei de fazer nessa daqui e já tinha feito nessa outra aqui também. E agora eu quero que você pegue aí os tirantes, que é esse moldezinho aqui menor, tá bom? Ó, que eu vou usar pra encaixar aqui na minha meia argola, ok? Eu não vou colar essa parte aqui. O que a gente vai fazer? Ó? Eu vou dobrar 1 centímetro pra dentro, depois mais um aqui do outro lado, ó, e depois eu vou dobrar no meio, tá vendo? Ó, desse jeitinho. E vou clipar. Ok? E aí o que a gente vai fazer? Costurinha de um lado, costurinha do outro. Bem fácil, né? Olha lá, os 2 ladinhos aqui bem costuradinhos. Vou fazer isso desse outro lado aqui também. Prontinho, ó, tirantes prontos. Agora a gente vai pegar lá a nossa meia argola, ó. E a gente já vai incluir aqui, já vai encaixar, ó. Desse jeitinho, ok? Então agora a gente já vai até deixar as nossas alcinhas aí todas aplicadas lá na nossa bolsa. Simbora! Então eu peguei aqui, ó, uma das partes ali da minha peça, ó. E a gente já vai fazer a colocação aqui dos tirantes e das alças, porque vão ficar todos embutidos, ok? E aí o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai
marcar, tá? Dessa parte de baixo aqui, que é essa parte onde tem essa caixinha de leite, esse quadradinho, pra cima, a gente vai marcar 15 centímetros, tá? Então, de baixo pra cima, 15 centímetros. De um lado e do outro também, pra ficar bem bonito. Dobro aqui no meio. Vou fazer um piquezinho aqui, ó, tá? Só uma marcaçãozinha. E já vou posicionar também, já vou fazer a marcação da minha alça de mão, tá? Que vai ser, então, 4 centímetros para um lado e 4 para o outro, tá? Vai ser 8 centímetros aqui, ó, entre uma alça e outra. Tá? Então, aqui, ó, do meio para a lateral, 4 centímetros, do meio para a outra lateral, 4 centímetros, tá? Olha lá, tá? Para ele não ficar muito grande aqui também. E aí, a gente vai agora para a aplicação. Aqui de um lado, ó, da marcação para cima, eu vou posicionar um tirante, ok? E aqui do outro lado, o outro tirante. Então, a gente vai agora passar uma costurinha aqui de segurança. E depois, ó, a gente vai, então, finalizar aqui, ó, posicionando a nossa alça, tá? Ó. Então, eu vou posicionar uma aqui numa marcação, certo? Ó. E a outra aqui na marcação. Sempre lembrando que é a marcação da marcação para fora, tá? Então, sempre da marcação para fora. Prendi aqui, então, ó, sempre da minha marcação para fora e vou agora passar a minha costurinha aqui de segurança. Prontinho aqui, já coloquei as alças. E agora, ó, eu vou colocar as alças desse outro lado, então vai ser só a alça de mão, né? Porque essa daqui não precisa mais, o tirante. E eu vou fazer a mesma marcação que eu fiz desse lado aqui, vou fazer aqui, tá? E vou aplicar a minha alça aqui, né, desse outro lado também, tá? Da peça. Já volto com os dois prontos. Próximo passo aqui é a gente fazer, então, o nosso zíper, tá? Ó. Então, eu vou fazer um terminal aqui, ó, pro lado que o meu zíper abre, tá? Ó. Então, sempre que se você quiser ter essa noção, é o lado onde ele tá retinho, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, a parte de cima do zíper, a parte principal. Peguei o meu terminal, ó, que eu tô fazendo também do mesmo material da minha peça. E eu vou posicionar, ó, direito, olhando pro direito, certo? Ó, direito do terminal, olhando pro direito do zíper. Passo uma costura aqui. Viro pra cima. Olha lá. Viro um pra baixo, desse jeitinho aqui, ó. Ok? E depois, mais um pra baixo, ok? Olha lá, ele vai ficar bem bonitinho, bem terminadinho. E aqui eu vou passar uma costurinha unindo todo mundo. Já fiz aqui o terminal aqui do meu zíper. E agora, o que é que a gente precisa fazer aqui, ó? A gente precisa fazer uma marcação, ó. Eu vou pegar aqui minha régua e vou fazer uma marcação de 2 centímetros aqui de um lado e 2 do outro lado, ok? E aí, a gente vai agora prender esse zíper aqui, ó. A gente vai prender, ele vai clipar ele aqui, ó, na nossa marcação. Deixa ele bem retinho, tá? E a gente vai fazer essa marcação aqui também no zíper, tá vendo, ó? Então, eu clipei para eu ver aqui a medida certinho, ó, tá? Feito isso, eu vou abrir esse zíper e aqui onde eu fiz a marcação, ó, eu vou fazer um Lzinho, tá vendo? Eu vou dobrar aqui o meu zíper, desse jeitinho. Ó, dobrei, vou cortar o excesso. Vou passar um foguinho, que é para ele juntar aí, para ele fazer esse acabamento e juntar. Fiz aqui o meu Lzinho dos dois lados. E agora a gente vai aplicar, então, esse zíper aqui na nossa peça, tá? Como faremos isso? Ó, tá vendo que ele vai ter que dar, ó, de uma marcação a outra, certinho, ó, tá? De uma marcação a outra. E eu vou posicionar o direito do meu zíper olhando pro direito da peça aqui, ó. Um dos ladinhos do zíper. Clipo. E agora eu vou passar uma costurinha aqui, tá? Então, com um calcador mais fininho, o meu aqui ele tem meio centímetro, tá? Então, uma costurinha unindo o zíper à parte principal.
Prontinho, um zíper aqui já colocado. Pego o meu forrinho, ó, vou posicionar por cima, direito do zíper, olhando para o direito da peça. Mais uma costurinha aqui, agora unindo aqui o meu forro. Viro o meu forro, ó, desse jeitinho, aqui é bem legal, ó. Clipar aqui no fundo, ó, pro nosso forro, né, ele não querer ficar por cima aí do zíper, tá vendo, ó? Então, de um lado tá meu forro bonitão, do outro lado tá minha peça, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai passar um pesponto aqui por baixo, tá vendo, ó? Levanta aí sua alcinha e passa um pesponto aqui por baixo. Tranquilo, né? Agora a gente vai fazer o mesmo processo, só que do outro lado. Ó. Pegar aqui o outro lado aqui do meu zíper, ó. E vou posicionar ele aqui, ó, do outro lado da minha peça. Ok, ó? Então aqui eu sempre gosto de já posicionar, né, um sobre o outro, ó, que é mais fácil de a gente achar aqui onde é o meio, né, onde ele vai estar ali bem ajustadinho, ó. Clipo e vou passar uma costura aqui do outro lado aqui do zíper. Vou fazer o mesmo processo com o forro também, ó, direito do forro, né, olhando para o forro que já está costurado, ó, aqui por cima do outro lado aqui do zíper, certo? E costurinha. Aqui eu deixei essa partezinha da frente para depois, ó, para eu tirar o meu cursor do meio do caminho aí, ó. Então eu tirei ele do meio do caminho e vou finalizar aqui. Prontinho, ó. Vou virar aqui meu forro, parte principal, tá todo mundo aqui, alcinhas, ó. E aqui, novamente, ó, a gente já vai unir aqui embaixo, ó, o forro e a parte principal, ó, pra gente conseguir fazer o pesponto aqui do zíper melhor, ó, tá? E a gente vai fazer o pesponto igual esse outro lado aqui, tá? Só passando um pesponto unindo agora o zíper, o forro e a parte principal. Prontinho, ó, parte de fora. Parte aqui de dentro, ó. Prontinho, né? Tranquilinho. O próximo passo aqui, ó, é já colocar a etiqueta. Eu já coloquei a minha etiqueta aqui, lindona, tá? Então, pode colocar a sua. Como a nossa peça, ela vai ficar desse jeitinho, ó, eu gosto de colocar aqui, tá? Que vai ficar bem aparente aqui, tá? Então, de um lado aqui, a gente põe a etiqueta. Eu coloquei aqui do lado onde eu já apliquei aqui os tirantezinhos, ó. E do outro lado, a gente vai aplicar um botãozinho, tá? Ele é opcional. Eu gosto porque, como o meu material ele tá já mais grossinho, né? Pra ela ficar bem encaixadinha ali, tá bom? Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai medir aqui o meio dessa peça, ó, abrir ela inteira. Mede aqui, ó, tá? Acha aí o meinho dela, tá, ó. Vou dar uma sujadinha aqui. E a gente vai fazer aqui duas marcações, ó. De cima para baixo, a primeira marcação vai ter 2 centímetros e a segunda marcação vai ter 11 centímetros, tá bom? Ó, aqui de cima para baixo, aqui bem no meio, ó. 2 centímetros e depois 11 centímetros. E aí, eu vou aplicar aqui, ó, o meu botão, tá? Esse daqui é um botãozinho de bailarina. Ó, eu vou sempre colocar ele aqui no meio. Vou colocar um lado aqui em cima e o outro aqui embaixo. Botõezinhos aplicados, ó, tá? Ó, na hora que a gente for fazer a viradinha, olha só como que ele vai ficar, tá? Ó, bem bonitinho, é bacana que ele força aqui a nossa peça, tá? Pra ela ficar no sentido que a gente quer. E simbora finalizar essa peça. Você acredita que a gente já tá finalizando? Pois é. Ó, então agora o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai pegar, né? Vou abrir, eu vou colocar as duas partes de fora juntas, desse jeito aqui. Vou até clipar aqui. E os dois forrinhos juntinhos aqui também, ok? Olha lá.
E o nosso primeiro passo aqui, ó, para finalização a gente vai deixar bem unido aqui a lateral e a gente vai costurar, ó, a lateral desde aqui da parte principal até aqui o finalzinho do forro, tá? Aqui, então desde aqui, vamos passar aqui por cima do zíper aqui, né, da união e vamos acabar aqui no forro. É bem bacana sempre deixar aqui, ó, essa parte aqui do zíper bem juntinha, tá bom? Isso daqui é o que vai deixar a sua peça bem lindinha, bem acabadinha. Então, retrocesso no começo e no fim. Fiz de um lado, vou virar, vou fazer a mesma coisa aqui do outro. Prontinho, ó, laterais ok. Agora, ó, a gente vai fazer uma costura aqui no fundo da parte principal, tá vendo, ó? Então, vou fazer primeiro o fundo aqui. Finalizei aqui a costura do fundo, agora a gente vai fechar a caixinha de leite, ó. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar, ó, tá vendo esse quadradinho? A gente vai juntar a lateral com o fundo. Então, abre aqui, ó, junta essas duas costuras, vai ficar desse jeitinho aqui. Se você conseguir, você pode abrir a costura, ó, desse jeito, tá? Ó, abrir a costura é isso daqui. E passar uma costura aqui. Fiz isso de um lado, eu vou fazer agora do outro lado também, ó. Tá? Então, eu vou fechar aqui a minha caixinha de leite. Uma outra coisa legal, tá, gente, é que se você por um acaso estiver usando a sua máquina doméstica, tem alguns cuidados aí que a gente precisa ter a mais com a máquina doméstica, tá? Que inclusive você vai aprender direitinho lá dentro do laboratório das bolsas, porque todos os experimentos, então todas as peças que a gente faz lá, justamente eu faço na máquina doméstica para te dar todo o direcionamento, certo? Então dá para fazer todos esses projetos que eu faço, tudo que você vai aprender lá dentro do laboratório das bolsas, você pode fazer inclusive numa máquina doméstica. Sempre seguindo todas as orientações que eu vou te dar lá dentro do curso, fechou? E agora a gente vai então finalizar aqui, fechando a parte do fundo, que é igual, né? Só que acontece, eu não vou fechar o fundo, senão eu não vou ter por onde virar essa bolsa, eu não vou ter por onde fazer o parto dessa bolsa. Então o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai fazer aqui uma costurinha de uns 2 centímetros no máximo aqui no fundinho do forro, de um lado e do outro, tá? Então faz e retrocesso. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Costura, retrocesso. E aí, agora sim a gente tem como fazer, ó, fechar o fundinho aqui, tá vendo? Então agora eu vou unir aqui essas duas costurinhas e a gente vai fechar a caixinha de leite aqui dos dois lados do forro. Prontinho aqui, já finalizamos todas as costurinhas aqui. E aí, o que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir aqui o zíper, ó, tô abrindo aqui por dentro o zíper. E a gente vai fazer o parto dessa peça, que pra mim é uma das partes principais aqui, as partes que eu mais gosto, que é de ver essa peça nascendo, né? Como que vai ficar essa bolsa no final das contas. Então, simbora, embora. Olha só que coisa mais linda. E aí, ó, eu vou deixar esse meu forrinho por enquanto, ó, já virei ela inteira, vou deixar esse forrinho aqui pra fora. Por quê? Porque a gente já vai aproveitar e fechar esse forro, tá? Ó. Então eu vou dobrar 1 centímetro pra dentro aqui de cada lado aqui do fundinho desse forro. E vou passar uma costurinha assim bem na pontinha pra ficar bem lindão, tá? Olha lá, fechei aqui o nosso forrinho, agora eu vou colocar tudo aqui pra dentro. Vou fechar. Olha só que coisinha mais fofa, gente. E aí, ó, então a gente já tá aqui com a nossa bolsa toda ok, né? A gente vai virar ela aqui pra finalizar. Só que antes de finalizar, a gente precisa fazer a alça transversal, ok? Então, eu peguei aqui, ó, a minha alça pronta já, a minha alça chique. Eu vou selar aqui os dois lados, certo? Selei os dois lados.
E aí, o que eu vou fazer? Eu já vou incluir aqui no meu regulador, certo? Viro uma pontinha, olha lá, viro uma pontinha e viro de novo, e aqui a gente vai passar uma costurinha. Ao invés de dar retrocesso, você vai levantar o calcador, ó, virar e finalizar. Vira. Prontinho. Assim, a costura fica muito mais bonita do que dar vários retrocessos. Depois que eu fiz isso, ó, eu já vou começar a incluir o meu mosquetão. Então, eu vou colocar o mosquetão aqui de um lado, tá, ó. Um vai ficar soltinho. Vou passar o outro lado aqui da minha alça de novo aqui pelo regulador. Sempre observa aí se sua alça tá bonitona, ó. Passei de novo pelo regulador, tá vendo? Olha lá. Vou pegar o outro mosquetão e também vou posicionar aqui, ó. Esse mosquetão agora ele vai ficar aqui do outro lado. Eu vou dobrar de novo, igual a gente fez lá no regulador, né, ó. E aqui, para finalizar, a gente vai passar aquela nossa costurinha, tá bom? E agora sim, ó, já apliquei aqui a minha alça, tá? Minha alça transversal também. E agora sim ficou pronta a nossa bolsinha tiracolo, né? Que é uma bolsa 2 em 1, porque eu gosto muito dessas bolsas funcionais, né? Então, ela pode ser usada tanto dessa maneira aqui, ó, tá? Com alcinha de mão, tá? Então ela fica maiorzinha, mais compridinha, mas ela também pode ser usada de uma outra maneira, ó. A gente vai vir aqui, ó, a gente vai dobrar ela pra baixo aqui, ó, tá? A gente vai prender aqui o botão, certo? Olha lá. E ela já vai ficar diferente aqui, ela vai ficar dobradinha. Então, quando eu tenho menos coisas pra colocar, eu posso usar ela dessa maneira. Se eu tiver mais coisas pra colocar, eu posso usar ela inteirinha mesmo. Fofa, rápida, fácil de fazer, eu tenho certeza que você vai conseguir. E caso você esteja começando e queira aprender ainda mais, sem dúvida eu vou estar te esperando lá dentro do Laboratório das Bolsas, o meu curso para iniciantes, para você saber tudo que você precisa saber, todas as bases para que você faça bolsas com muita facilidade e bolsas que ficam a cara da riqueza. E se você quiser entrar no Laboratório das Bolsas, hoje ainda, eu tô te esperando lá, o link para você entrar tá aqui na descrição. Espero que você tenha curtido essa aula, eu te ensino aqui, você costura aí, até a próxima aula.